Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma conversa de domingo. Para quem não me conhece, eu sou Persson Ramos Araújo, eu sou um dos colaboradores do Oratório Virtual e estamos ao vivo neste domingo 21 de agosto, às 17h50 precisamente. Deixa eu incluir aqui o nosso amigo João. Vamos lá, só um momento. Que não quer vir? Ah, veio. Qualidade. Boa. Tudo bom, Persson? Tudo jóia, poeta? E aí? Tudo em paz, graças a Deus. A professora Terezinha Barreto acabou de entrar, seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda. Hoje a nossa conversa será sobre um brasileiro ilustre do século XX, que é o jornalista, escritor, dramaturgo Nelson Rodrigues. No dia 23, acho que terça-feira, ele completa 110 anos de nascimento. Nada mais, nada menos que Nelson Rodrigues, né? A Nelson gente, a gente, Rodrigues. a gente é enjoado, né, Persson? E mais enjoado ainda, não falaremos do teatro, viu? Já falo logo que eu não gosto do teatro do Nelson Rodrigues, que me perdoem os teatrólogos e dramaturgos, os apreciadores, eu acho um grande porre o teatro do Nelson Rodrigues. Falaremos mais das crônicas, que é onde estão as joias do Nelson Rodrigues. As crônicas que ele também distribuiu em memórias, né? Um romance ou outro, mas eu vejo que o estilo da crônica, ela vai também para o romance, né? O Casamento, Sim, por exemplo, que é considerado, muitas aspas, o romance sério dele, né? Sem desconsiderar os outros, né? Que ele fazia o folhetim, que era também grande literatura. sim, sim. É a dona Janice, acho que eu falei certo, Janice Magno dos Santos. Boa noite, bem-vinda. E a crônica tem um detalhe que é meio humilhante para todo mundo. Eram diárias que, assim, a gente se esfalfa para escrever 15 em 15 dias no oratório virtual, sabe que é difícil. É. Ele fazia diariamente todas as crônicas, Com dois dedos. com os dois dedos, com o barulho da redação ao redor, e redação de jornal no tempo da máquina de escrever não era uma coisa silenciosa, muito pelo contrário, era bem barulhento. E ele escrevia nesse ambiente e saía do começo ao fim a crônica bonitinha todos os dias e com aquele detalhe, tinha o que falar, né? Esse pequeno detalhe, né? Que falta muita gente. E ainda tem a coisa de que tinha que pagar o leite das crianças com aquelas crônicas. Não tinha com negócio de aquelas, chororô, né? com aquelas crônicas. Ele diz que o teatro dele, a única pretensão dele era realmente pagar as contas e mais nada. Assim, só queria dar uma condição financeira melhor. Provavelmente ele viu a fórmula e deve ter percebido o filão, né, de ouro e usou essa fórmula praticamente por toda a carreira dramatúrgica dele. Mas tem umas reflexões interessantes dele do teatro, assim, embora eu continue não gostando, mas as reflexões dele sobre as peças que ele fez e as motivações por detrás das peças são bem interessantes. Tem alguns períodos das crônicas que ele se atém, né, às peças dele e tal, e aos contextos e tudo. E essas crônicas são bem interessantes. E tem o livro autobiográfico, né, A Menina Sem Estrelas, que é um Belíssimo. livraço, assim, recomendo a todo mundo. Né? Quem não lê, Falaremos quem muito. não lê, diga, peço, perdoe.
Não, é só para completar, falaremos muito mais das crônicas. Se tudo correr bem, o teatro não vai entrar aqui na conversa. É, As crônicas, quem não leu A Menina Sem Estrela, que são as confissões mesmo, são as memórias, né? Tudo ele espalha um pouco as memórias, mas esse ele focaliza mesmo as memórias, e quem não leu, tem aí, porque é fácil encontrar em PDF pelo Google, leia a sim. crônica número 10, porque não tem título as crônicas. A número 10 é que vai falar da menina sem estrela, que é a filha dela, a filha dele, Ah, Daniela, e Daniela, é de arrancar o coração, é de chorar mesmo, é muito forte. sim, sim. O período também da morte do irmão e do pai é um período também bem forte, assim, de crônicas. É um assunto recorrente. Em certos períodos, ele vira um assunto recorrente. E a biografia, tanto do pai quanto do Nelson, é aquela coisa assim. É, tem uma coisa que eu adoro, que é você não compartimenta em nenhuma caixinha, né? Essa coisa de bobagem de direita, esquerda, conservador, sei lá o quê. Isso aí você não encaixa. A família Rodrigues não é encaixável em nenhuma dessas caixinhas, assim. E ele era um livre pensador, né? Tanto o pai quanto o Nelson eram livres pensadores. E o pai pagou caro, né? Por isso, assim, né? Ele vivia Muito, fugindo muito. dos lugares, É falava mal de político, da mulher do político, depois pedia desculpa, depois falava mal de novo. É, o, o, a biografia do Rui Castro, né, o Anjo Pornográfico, é bem bacana porque ele pega um pouco do estilo de Nelson e desenvolve a biografia. E a primeira cena do livro é o pai de Nelson recebendo tiros, né, uma pessoa alvejando ele se escondendo Sim. embaixo do carro em Recife, que eles moravam lá, e ele voltando e xingando os caras. Ele não correu assim, não saiu correndo feito covarde. O cara parou de atirar, ele xingou o cara e fez: espera que eu te pego depois. Enfim, era outro tempo, né? Hoje seria o quê? Hoje seria todo mundo ia para cá, ia ser, enfim, um chororô danado, Ah, né? Direitos humanos, discussões enfim. em redes sociais, é uma praga. Rede social virou uma praga, assim, ó. Mas eu volta e meia fico me imaginando, assim, um Nelson Rodrigues hoje, dizendo as coisas da forma como ele diz. Eu acho que ele sobreviveria e tudo mais, seria lido e tudo, mas eu acho que ele teria muito, muito problema assim, com justiça, né? Com. Não, iam querer cortar o dinheiro dele de todas as formas, né? Como de certo modo fizeram com o É, Olavo, né? Só que o Olavo insistente, insistente, né? você me fez lembrar isso. Eu acho que depois do Nelson morre em 81, você vê, só vai surgir um livre pensador na imprensa muito tempo depois. Eu só vejo o Olavo de Carvalho. Se alguém vir mais alguma pessoa, fique à vontade para citar aqui nos nossos comentários. Mas eu realmente não me ocorre ninguém, assim, livre pensador mesmo, de falar as coisas como tem que ser faladas. Não, porque Como o Nelson você diz numa tem. das crônicas, não diga. Não, diga, Não, termine, que o termine. Nelson Eu ele me lembrei diz do Paulo. do Paulo Francis. É, mas não é a mesma Paulo coisa, não é a mesma Francis. coisa. Mas não é a mesma Não é a coisa. mesma coisa, assim. Até porque o Paulo Francis, como o Nelson Rodrigues falaria, quando você viaja para o exterior, você fica menos brasileiro. Se já fica menos brasileiro, é o caso do Paulo Francis. Acho que para o Nelson não valeria. O, mas o Nelson, só para antes do Ângelo, numa das crônicas, que ele fala sobre uma das peças, que ele leva vaias sonoras, eu acho que é sobre o véu de noiva que ele tá falando. Ele fala que ele, observando a plateia, né, ele fala assim: eu já sei o que aconteceu, eu atingi um fluxo de consciência das pessoas. Tipo, as pessoas estavam dormindo e bota para acordar. Entendeu? Que é uma das piores sensações para quem gosta de conforto,
para quem quer a vida com aquela estabilidade, que é uma coisa antinatural da vida. A estabilidade é uma coisa antinatural da vida. Né? Então ele meio que ele percebeu que atingiu um fluxo de consciência nas pessoas que as obrigou a acordar. Né? Bom, ó. Isso eu achei genial, assim, achei sensacional. Assim. Vamos ao Não anjo? é mesmo. Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, nos mostrai a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Acho uma das orações mais bonitas. A Salve Rainha é belíssima. Salve belíssima. Rainha. Opa, caiu um café as orações, aí? Um cappuccino, ganhei um cappuccino e tal. Exerci meu mando de marido. Brincadeira. Ai. Creio que visitarei alguém na prisão. Visitarei alguém lá na Lemos Brito. Acho que alguém escreverá o De Profundis. Só assim eu escrevo alguma coisa interessante, né, Verso? Boa noite, Rita Passos. Rita está com a gente sempre. É sempre um prazer tê-la aqui. Bom, bem-vindo a todos que estão entrando, os que entraram agora, os que estão entrando. Para quem entrou agora, estamos na conversa de domingo. E nesse domingo nós vamos conversar sobre o jornalista, escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues. Vamos falar mais precisamente sobre as crônicas, né? Até porque o teatro está fartamente documentado, fartamente discutido, fartamente adaptado, e as crônicas são meio que um item esquecido da obra do Nelson Rodrigues. Muito embora haja edições até recentes e igualmente vastas das crônicas, elas são muito pouco lembradas quando citamos a obra do Nelson Rodrigues. Quero crer porque são muito mais desconfortáveis do que as peças pretensamente são. As peças, elas pegaram uma imagem de que a classe média é o alvo, a moral da classe média, a moral cristã, a culpa católica, essas bobajadas todas, assim. E a peça acabou, obviamente na minha visão, perdeu muita relevância, enquanto as crônicas,
elas realmente vão na ferida, né? Vão muito mais na ferida do que as peças, assim, porque você lê e você vê você fazendo aqueles vícios que ele está apontando lá, assim, seja na política, seja na vida em sociedade, seja na vida em família. E então, assim, a gente decidiu fazer essa conversa mais centrada nas crônicas para convidar vocês, espectadores, e que talvez não conheçam, convidá-los a conhecer. Vale demais a pena, demais a pena. São textos curtos, o estilo do Nelson Rodrigues é espetacular. Espetacular. Você se sente conversando com ele numa mesa de bar. Assim, você pode, por exemplo, levar esses livros para um bar, tomar uma cervejinha e ler as crônicas do Nelson Rodrigues. Você não vai perder o liame da coisa. Assim, o estilo dele é claríssimo, claríssimo. Assim, você sai entendendo tudo o que ele quis dizer. E ele tem um poder de síntese que é uma coisa assim, que você fica besta. Ele consegue falar de coisas profundas em poucos caracteres. Né? Então, é isso. Vamos para uma breve biografia dele? Vamos lá, jogue duro. Você faz ou eu faço? Recomendado. Eu? Você faz. Mas se você quiser, eu posso fazer, mas fique à vontade. Eu só recomendo para quem não leu, leia, porque é uma delícia de leitura. Você não vai ficar, mas não vai ser, não é uma leitura que vai te entediar, encher seu saco, que é O Anjo Pornográfico de Rui Castro. Eu sempre quando encontro por aí, eu compro o livro que está barato, volta e meia em sebo, né? Eu sou muito frequentador de sebo, compro e deixo reservado para dar para alguém, passar para alguém leia, e a partir desse livro começar a ler as crônicas de Nelson, porque as crônicas realmente são o traço. Eu acho que o traço do gênio está aí. Eu peço, vai apresentar um pouco da biografia, depois eu quero falar um pouquinho do estilo das crônicas. Certinho. O Nelson, como eu disse no comecinho do nosso vídeo, ele nasceu no dia 23 de agosto de 1912, portanto, na terça-feira serão 110 dias de nascimento. Viveu até dezembro de 80, morreu com 68 anos. A família toda de intelectuais, né? O pai era jornalista, era advogado e jornalista lá no Recife. Ele chegou a pegar o fim do Império, né? A família chegou a pegar, ele e a família, né, dos Rodrigues eles chegaram a pegar o fim do Império. E aí o pai era jornalista, e um jornalista absolutamente ferino, né? Não tinha nenhum problema e não tinha também nenhuma preferência. Hoje ele era amigo de fulano, amanhã era inimigo. Ele era completamente, muito passional, né, na tinta. Então a família volta e meia era perseguida. Os biógrafos dizem que era perseguido político, né? Mas na verdade ele provocava e a reação vinha, e tinha que lidar com a reação dos desagravados, né? E aí ele... mas uma dessas reações ficou mais exacerbada, e aí, acho que ali para 1915, 1916, ele vai para o Rio de Janeiro, deixa a família no Recife, mas a mulher, uns 2 ou 3 anos depois, a mulher pega todos os filhos, vende todas as joias e vai sem avisar, né? Eu acho que deve ter mandado um telegrama, alguma carta, assim, e a mãe decide ir para o Rio. E esses primeiros anos no Rio são bem difíceis, eles passam necessidade, chegam a raia da fome, a raia de não ter roupa para vestir, são sustentados por amigos, né? O pai era muito bem relacionado, mas isso, embora ele seja muito bem relacionado, isso não o livrou dos problemas financeiros no começo ali da família no Rio, né? Mas aí eu acho que lá para 1900
acho que 16 não, acho que 17, 18, ele começa a trabalhar em jornal, o Mário Rodrigues. Mário Rodrigues é o nome do pai, perdão, eu esqueci de dizer, o Mário Rodrigues é o nome do pai do Nelson Rodrigues. E aí eles se mudam para uma casa própria, né, num bairro ali da zona norte do Rio, e vai melhorando o padrão e tudo. Só que o Mário Rodrigues, ele não perde o peso na tinta, né? Então, ele conseguia os empregos nos jornais, mas continuava com a língua muito solta assim nas tintas, né? E ele não tinha nenhum problema. E lembrem-se que a capital federal era no Rio de Janeiro e não existia essa distância que há hoje, que mesmo quem mora em Brasília, há uma distância entre as pessoas e os políticos. Existe ali o setor dos deputados lá em Brasília, que é uma coisa que quase ninguém consegue entrar ou ver os deputados. E no Rio de Janeiro era bem diferente. Você topava com um senador numa padaria, você topava com um deputado, você topava com um ministro. E o nosso amigo Mário Rodrigues falava sem pensar de todas essas pessoas e topava com todas essas pessoas no dia a dia dos lugares que ele frequentava. Então, volta e meia, ele estava na delegacia, prestando depoimento para esclarecer algo muito semelhante ao que acontece hoje com o politicamente correto, só que por motivos diferentes. Mas, assim, antigamente era a honra da esposa que era ferida, né, a honra da família, enfim. E aí ele falava sem papas na língua e volta e meia estava na delegacia prestando depoimentos, esclarecimentos. Chegou a ser preso algumas vezes. Ele chegou a ser preso algumas vezes, só que não foi, por coincidência, não foi escrever um artigo sem assinatura e atribuíram a ele, não era ele. Ele acabou preso e numa segunda ocasião acusaram de assassinato, de um assassinato de um segurança de um político, que também ele não tinha nada a ver, mas enfim, como ele sempre foi um alvo fácil, né, para os desafetos, então ele acabou preso. Nessa prisão ele perdeu o salário do jornal, então voltam a ter dificuldades financeiras. E aí só no meio dos anos 1920 que eles voltam. Ele faz ele em sociedade faz um jornal Amanhã, muito bem sucedido, mas aí são dois problemas que o jornal tem: a língua do Mário Rodrigues e a desorganização administrativa do Mário Rodrigues. Ele era um péssimo administrador, o jornal vendia muito, mas ele não conseguia oferir lucro do jornal, né? Aí o sócio expulsa ele da sociedade, mas ele sai, obviamente, ele faz artigos furiosos, né, na imprensa da época e tal, mas uns 3 meses depois ele é chamado para deixa eu pegar minha colinha aqui, para um outro jornal, a Crítica. Ele funda um outro jornal chamado Crítica. Esse jornal é só dele. Esse é de 1928, e é nesse jornal que o Nelson Rodrigues vai estrear como jornalista aos 13 anos de idade. Assim, o pai coloca os filhos para trabalhar, né? O Mário Rodrigues Filho fala de esportes, o Roberto Rodrigues é o ilustrador, né? O Roberto Rodrigues, inclusive, a descendência dele toda trabalha com visual, com arte visual. Tem filho designer, e por aí vai. E o Nelson vai para a área policial com 13 anos de idade, e não é assim aquela coisa de só alguém ir em loco e passar para ele redigir, não. Ele ia nas cenas do crime, ele via cadáver, ele via família chorando, ele via o rabecão fazendo seu trabalho, os peritos, ele via tudo. Ele teve contato com 13 anos, ele teve contato com tudo isso.
e é um dos fatores determinantes do estilo e dos temas, né, recorrentes nas peças dele. Então, assim, isso aí dura mais ou menos, acho que dura uns 2 anos, não sei se chega a 2 anos, assim, porque o jornal Não. também, o jornal não vai à frente. Mas a família toda foi uma, uma ocasião que foi muito frutífera, porque toda a família é extremamente influente no jornalismo da primeira metade do século XX. O Mário Rodrigues, para você ter uma ideia, ele cunhou o termo Fla-Flu, que é um termo que é corriqueiro hoje, não sei o quê. Então ele cunhou esse termo Fla-Flu para o clássico Flamengo e Fluminense. E Aí as o irmão você está crônicas, falando. é isso, o Mário Rodrigues Filho. O Mário Rodrigues Filho, né? Ele cunhou o termo. E as crônicas esportivas do Mário Filho, do Mário Rodrigues Filho, eram tão populares que, assim, não se sabe se foi determinante, mas, assim, foi criando todo o imaginário que a gente vê hoje para Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Ele ajudou a criar esse tipo de imaginário, assim, porque ele realmente tinha um estilo para escrever sobre esportes que foi extremamente popular na época dele. E igualmente a redação do Nelson com o policial. O pessoal mais tarimbado via o texto do Nelson e perguntava quem escreveu. Quando via que era um menino de 13, 14 anos, todo mundo ficava impressionado, assim, com a capacidade de retratar e, dentro do retrato, fazer um estilo próprio, um texto com estilo próprio. Não era um texto jornalístico ipso facto, digamos assim. Era um texto do Nelson Rodrigues, já era um Nelson Rodrigues ali escrevendo sobre ocorrências policiais. Como Só uma eu notinha disse, rápida, peço. diga. Eu tive a oportunidade de ver todos os livros, né, dessa edição aqui, que saíram todos, aqui é um só deles. E aí a Companhia das Letras lançou todos. E aí tem desde essas primeiras reportagens tem. Já está ali o gênio no menino ali. Já está Isso. lá. É impressionante, né? Pois é. Ele impressionou a todos, assim. Aí bom, o jornal A Crítica não dura muito, mas aí acho que, deixa eu ver minha colinha aqui, ele É em em 30, 20. não? Não, o Crítica foi 28, parece, 28 para 29, 28 para 29, assim. Só que aí, então, em 29, acontecem as tragédias da família. Né? O pai, o Nelson Rodrigues, pai, autoriza um texto sobre um divórcio. Na época não era divórcio, era desquite, né? Não tinha divórcio no Brasil ainda. Então, só que a mulher retratada no texto, ela fica furiosa ao ponto de pegar uma arma e invadir a redação do jornal. A bala era direcionada ao Mário Rodrigues, né, o pai, mas ela acaba matando o Roberto Rodrigues, né, um dos irmãos, né, e Roberto Rodrigues era o ilustrador do Crítica, e isso na frente de todo mundo, né, na frente do Mário Filho, na frente do Mário Rodrigues, do pai, na frente do Nelson Rodrigues. O irmão morre 2 dias depois e o pai morreria de desgosto alguns meses depois. Então, assim, isso afunda a família numa grande miséria, numa enorme miséria. A família é sustentada por amigos, praticamente. Família sustentada por amigos. E só ali, assim,
no comecinho dos anos 1930 que o Nelson começa a trabalhar como jornalista no Globo, né? Mas mesmo assim ele só seria efetivado 2 anos depois, assim, 1 ano, quase 2 anos depois de entrar. Então, assim, foi um período bastante difícil. Ainda tem, e coroando a tragédia, em 30, quando há o golpe de Estado de Getúlio, o pai de Nelson, que era contra Getúlio, o jornal todo é empastelado. É As máquinas são empastelado. jogadas na rua, quebra tudo, vira um inferno. E aí são, como ele mesmo diz, né, são 11 anos de fome, literalmente de fome mesmo. Sim, né? Esse sim, monte de irmão com essa mãe tentando segurar essa onda. E ele morou praticamente em quase todo o Rio de Janeiro, né? sim, sim. E aí ele só melhoraria de vida com as peças, com as peças de teatro. Ele frequentava essas peças mais populares, essas coisas assim. E aí ele percebeu assim uma saída, né? Assim, vou fazer alguma coisa, né? Viu que as pessoas gostavam, tal, achou que, enfim. E aí ele fez a primeira, que é se não me falha a memória, a Mulher Sem Pecado, em 41. Então ele fica ali, ó, dos anos de 1929 até 41, naquela corda bamba financeira, né? E com o teatro ele começa a ter uma notoriedade que permite uma certa folga financeira, né? Mas já na segunda peça ele já descobre a vaia, né? A segunda peça, se não me engano, é Véu de Noiva. É a peça Vestido de noiva. Vestido de noiva, perdão, vestido de noiva, e a peça da reflexão que eu disse agora há pouco, de que ele percebeu que atingiu um fluxo de consciência no espectador. E, enfim, uma coisa pode se falar das peças, assim, em que pese eu não gostar das histórias, ele deu uma renovada técnica em muita coisa, assim, a forma de encenar, a forma de dispor as cenas e os planos. Foi muito interessante. Assim, ele, infelizmente, foi vítima de adaptações muito ruins para cinema, para televisão nem tanto, assim, que a Globo, em que pese as pessoas não gostarem muito da Rede Globo, quando a Globo quer, ela faz coisas belíssimas, assim, e algumas adaptações do Nelson tiveram essa sorte. Então, assim, já as crônicas, elas só vão começar a acontecer nos anos 60, quando ele está no Globo. Acho que ali lá por 65, por aí, assim. E detalhe, já começou diária, né, que eu posso falar sem pestanejar. É uma coisa dificílima. É só para quem realmente é gênio você escrever diariamente e você intercalar assuntos da atualidade com suas memórias, com conhecimentos gerais, conhecimentos de história, conhecimento de dramaturgia, conhecimento de literatura, conhecimento de arte em geral. Então, assim, o Nelson realmente, nas crônicas, ele, como nós vamos ver, talvez a gente fale alguns trechos, algumas coisas, eu acho que é o ápice do autor, assim. As crônicas são o ápice do Nelson Rodrigues. Assim, e aí ele fica conhecido, fica popular, né? Um detalhe, a vida pessoal do Nelson Rodrigues digamos assim, errática. Né? Ele se casa em 40 com a dona Esther, não, dona Elza, se não me engano. Elza. Ele se casa aos 40 e tem os primeiros filhos, o Jofre e o Nelson Rodrigues. Eu não sei se é o Jofre que seria preso pela ditadura mais tarde. Enfim. E depois ele separa da Elza, casa com a Iolanda, bem mais nova, né? E tem mais, se não me engano, mais 3 filhos, né?
E aí, nesse meio tempo, ainda tem caso com mulher casada, assume filho de mulher casada. Assim, Nelson realmente é meio errático assim, na vida pessoal dele, né? Mas, enfim, e detalhe, isso é um traço de infância. Né? Tem episódios na infância dele na escola, assim, né, incomodando as meninas, enfim. Né, as professoras reclamando com a mãe. Tem um episódio dele na escola que pediram uma redação tema livre e ele fez um tema adultério, 8 anos, cara. O cara me fez uma redação com tema de adultério. Então, assim, acho que devia estar alguma coisa genética, alguma coisa assim, né? Ficou, a vida pessoal dele realmente foi, digamos assim, errática, né, nesse sentido. Mas isso não o impediu de ser um exímio observador, tanto da sociedade do tempo, do contexto político, do contexto social. Assim, ele antecipou um monte de coisas assim, que a gente vê hoje. Ele antecipou o jovem arrogante, a socialite, o decote socialista, a socialista de decote, né? Esses ricos. O padre de passeata. Agora, um detalhe, por exemplo, é que mesmo assim, a gente imagina, hoje com a mentalidade de anos 2020, a gente sempre imagina assim que os desafetos não se falavam nessa época, né? Em alguns casos até sim, mas não, por exemplo, o padre, aquele de Pernambuco lá, o padre Cam, não, o bispo, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Para você ter uma ideia, ele era um dos alvos do Nelson Rodrigues, mas o Helder Câmara cansou de interceder na censura pelas coisas censuradas do Nelson Rodrigues na Globo. Assim, entendeu? Volta e meia os diretores da Globo pediam para o Helder Câmara ir lá na censura, interceder pelas adaptações do Nelson, que o Nelson fez umas novelas para a Globo, né? Ele escreveu muita coisa para televisão. Só que era tudo censurado. O pessoal queria passar às 7 da noite. Não, passa só à meia-noite, quando deixavam passar, né? Então, assim... O autor mais censurado da época dele foi Nelson. Nelson foi super censurado. E por todas as correntes políticas. Todas. Todas as correntes políticas. E então, assim, é uma biografia profundo, como todo ser humano é profundo, né? E o Nelson não seria diferente. Eu diria que ele é um ser medieval, assim, um ser do final da Idade Média, ali, começo da Renascença, né, que não tinha medo da vida, né? Na vida tá aí para frente, ele não se furtava a viver, né? E vale muito a pena ler O Anjo Pornográfico, do Rui Castro. O Rui Castro foi muito feliz nesse livro, foi muito feliz. É um livro grande, ele é longo, assim, mas vale muito a pena ler, porque você entende muita coisa das peças, das crônicas, né? E vai. As entrevistas, assim, quando o Nelson começa a ficar meio folclórico. Ele começa a ficar meio folclórico, assim, então tem algumas entrevistas do Nelson, você acha no YouTube? Mas eu sugeriria ao espectador filtrar essa parte folclórica dele, assim, que ele já está meio... Acho que ele percebeu assim, que o povo gosta de um jeito dele, e aí ele vai, né? Ele faz essa persona, como diria nossa amiga Vanuzinha. Ele faz essa persona, mas filtrando isso, são entrevistas bem interessantes também. São bem interessantes. Eu queria falar um pouquinho do estilo, Pearson, rapidinho, ler um trechinho ou outro das crônicas, porque assim, a crônica no Brasil, não só no Brasil, também acredito
Ela não é brasileira, ela surge na França, vem para o Brasil em 1830, mais ou menos, e se adapta muito bem aqui. Tanto que no século XIX já temos grandes cronistas, como Machado de Assis, João do Rio, né? Essa galera Sim. toda é muito boa, o Lima Coelho Neto e tal, Barreto. Lima Barreto, essa galera toda já era muito fera. Mas o Nelson, para mim, isso que você está falando também, Nelson eleva a crônica a um estilo realmente de primeiro patamar de alta literatura, né? Não fica uma coisa datada, jamais fica datada, porque Nelson, todos os acontecimentos, todos os eventos, como ele mesmo dizia, né? Para mim não há nenhum acontecimento intranscendente, ou seja, ele verticaliza tudo. Então, desde ele até cita, né? Uma galinha que pula o muro do vizinho a uma conversa de trânsito. Então, tudo aquilo ele verticaliza. Então, o olhar de Nelson é sempre olhar entre tempo e eternidade, né? Parece exagero dizer isso, Sim. mas não é. É exatamente assim, né? Então eu vou falar um pouco, porque né, essa é a perspectiva, e o estilo de Nelson é o estilo do exagero, né? A base de Nelson é a hipérbole. A hipérbole, o exagero, agora o exagero calculado, né? E com o exagero você vai ver também a coloquialidade e também o contexto ali vivido, né? Eu vou ler uma crônica, um trechinho do início de uma crônica para mostrar como é que esse estilo se apresenta. Nem todas as crônicas depois dos livros publicados já na década de 90, nossa geração descobre o Nelson na década de 90 com a publicação dessas edições, né, da Companhia das Sim, Letras, não é da isso? Companhia das Letras. Isso, isso. Era quase impossível encontrar em sebo as crônicas de Nelson. A companhia relança e a Agi depois relança com essa edição maior, que mais bonitona e tal, e também muito mais cara, né? Mas então os organizadores, eles deram alguns títulos, tiraram crônicas, reorganizaram, mas não mexeram no estilo, né? Alguns títulos, eles tiram do miolo da crônica. Então na escola pública, minha merenda foi uma só, imutável, banana, né? Começa do nada, mas veja, parece uma coisa boba. E ele diz o seguinte: vocês vão ver como a hipérbole, o exagero, o coloquialismo e o contexto vivido se encaixam e pega rapidamente, na primeira linha já pega o leitor. O leitor já se compromete com a leitura. Ó. Eu e o Hélio Pellegrino temos um amigo que é o que se chama de um erudito. E o pior é que se trata de um caso recente, diria mesmo de fulminante erudição. A princípio suspeitei de uma deslavada escroqueria intelectual, de uma fraude, né? E aqui começa o mistério que desafia todo o meu raciocínio e toda a minha intuição. Do dia para a noite, o semi-analfabeto aprendeu não sei quantos idiomas. Então veja aí que ele já começa a exagerar demais, né? E aí a segunda estrofe, o segundo parágrafo. Já não digo francês que todos falam, menos eu. Não. O rapaz declamava Goethe em puríssimo alemão. E certa noite, passei pelo seu quarto, na Praça 11. Ele mora no alto, junto à Claraboia, como no tempo de Paulo de Kock. Entro e surpreendo no meio de 3 ou 4 em pé, recitando o Padre Nosso em grego. Saí dali e fui ligar para o Hélio Pellegrino. Disse-lhe sinceramente esmagado: Hélio, nós somos 2 analfabetos. Então veja que ele está sempre usando o exagero. Agora aqui, tem algumas referências culturais, né, que o leitor da época não se sentia, não tinha dificuldade. Ele está citando a Claraboia, ou seja, o cara era pobre, morava lá na parte mais pobre do prédio, Paulo de Kock, do século XIX, entendeu? Ele está citando o Hélio Pellegrino, que era poeta, mas ficou pouco conhecido como poeta, mais conhecido como psicanalista. Então esse aí é um dos traços do exagero de Nelson, da hipérbole, e dessa coloquialidade que rapidamente, na primeira linha, ele conquista o leitor. Né? Sim, sim. Tem um exemplo dessa questão de conquistar o leitor com uma síntese, acho que está no A Cabra Vadia, que é o ex-covarde. Né, Era um dos meus exemplos também. Então, por favor. Não, pode, por favor. Nesse eu queria falar um pouquinho do domínio do tempo narrativo, né? Você vê que ele capta mesmo o leitor, né? E o que ele está dizendo no texto, ele realiza realmente
no conteúdo todinho. Então, o nome chama-se O Ex-Covarde, é uma crônica muito conhecida, né? E aí ele diz: entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. A gente não precisa saber quem é Marcelo Soares de Moura, nem precisamos saber quem é Mélio Peregrino. Não precisa, né? Uhum. Entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson. Explica esse mistério. Como havia um mistério, sentei-me. Veja que tem um quê de humor aí já, né? De cinismo mesmo, né? Quer dizer, mas é ao mesmo tempo humor e não humor, né? Porque ele respeita o mistério e ao mesmo tempo tripudia um pouco desse mistério, Uhum. né? Como havia um mistério, sentei-me. Ele começa. Você que não escrevia sobre política, por que é que agora só escreve sobre política? Puxa um cigarro, sem pressa de responder. Insiste. Nas suas peças não há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma palavra sobre política. E de repente você começa suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica. Por quê? Veja toda a cadência do momento que ele vai levando, né? Aquilo que ele está descrevendo, ele realiza realmente na própria escrita. Ele deixa tudo em suspenso, né? Uhum. Aí ele passa para o segundo parágrafo, eu só vou ler o segundo parágrafo. Antes de falar, procura um cinzeiro. Não tem. Marcelo foi apanhar 2 meses adiante. Agradeço. Calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro e digo: é uma longa história. O interessante é que outro amigo, Francisco Pedro do Couto, e um outro, Permínio Asfora, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável. Então veja que ele está fazendo exatamente o que ele está dizendo, né? Ele vai lentamente, parece, e É. veja como ele domina o tempo narrativo, né? Aí um domínio impressionante do tempo narrativo e ao mesmo tempo está dialogando com o leitor. Peço, eu fiquei as primeiras vezes eu fiquei intrigado. Depois, um tempo depois, eu fui reler. E você, quando você voltou para Bom Jesus da Lapa em 2003, aí você me emprestou novamente os. Eu já havia lido e fui ler de novo o Nelson Rodrigues e fica assim, rapaz, da onde esse sujeito arrumou esse estilo? E ficava na minha cabeça aí, saiu depois, anos depois também, eu estava lendo. Aí eu percebi, não, tem algo de Machado, tem algo de essa de Queiroz, mas foi lendo o Camilo Castelo Branco que lendo A Queda de Sim. um Anjo. Quando eu li A Queda de um Anjo, eu falei, caramba, todos eles vêm de Camilo, né? Só que Nelson, cada um coloca, claro, seu próprio tempero linguístico, né? E isso Uhum. realmente, essa conquista linguística, como o Nelson acabamos de ver aí, é muito difícil de conquistar. É muito difícil. Quem acha que é fácil é porque não tem noção do que é onde se meteu, né? Não é verdade? Exatamente. Exatamente. E aí e um detalhe, essas crônicas são diárias acho que ficou mais de uma década, ou perto de uma década. São crônicas diárias e ele intercalando acontecimentos diários com suas memórias, reminiscências políticas, sociais. Tudo. Isso é um negócio impressionante, como você bem frisou assim. É um negócio impressionante. E aí, um pouco mais tarde, tem aquele outro estilo, né? Que aquela ficção também diária, que são as histórias da vida Eu, como ela é. Não, 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 eu aqui, não ia falar cadê? dos romances, eu falaria da vida como ela é. Aqui, ó. Isso, exatamente. Que é outro espetáculo. Eu acho que é a minha ficção preferida do Nelson Rodrigues. Eu não gosto muito dos romances também. Mas a vida como ela é uma coisa espetacular. Porque dá, pelo que eu noto, é como se ele revisitasse o menino repórter policial. É como se ele estivesse visitando aquele menino repórter policial e pegando aqueles casos todos e recolocando em palavras nas histórias. E uma das coisas que me faz preferir a vida como ela é porque nas peças ficou-se muito subentendida essa ideia de classe média,
os ricos são maus e são hipócritas e são devassos e não sei o quê. Enquanto que na vida como ela é, não tem essa bobajada. Simplesmente é o ser humano e pronto, acabou. São os dramas humanos ali desfilando na nossa frente. A gente falou da crueldade do escritor, né, na nossa live com a Lídia Fagundes Telles. O Nelson também não deixa de ser um pouco cruel com a vida como ela é, porque são situações muito feias, a grande maioria são situações feias, só que o Nelson tem um toque de humor muito particular, que parece que dá uma amaciada assim, no nosso espírito. Assim. Então você consegue passar, mas você sabe que aquela história é muito feia. Né? Mas A Vida Como Ela É também ficou, acho que uns 12 anos, igualmente diário, né? Igualmente diário, e assim, é outro espetáculo literário, assim, né? Que eu acho que só o Nelson Rodrigues era capaz de... Acho que muito escritor consagrado não faria isso diariamente, assim, como o Nelson faria. Não, acho que não conseguiria, porque é tudo muito de excelência. A Vida Como Ela É aqui é um só dos volumes. Como imagine 10, 12 anos o cara escrevendo um conto desse por dia. O que eu senti, Person, lendo, eu não li todo, eu comecei a ler o Asfalto Selvagem, né? Que aqui aqueles os chamados folhetins, né? Sim. Esse do Asfalto Selvagem é o que o pessoal conhece como Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, né? Agora, o que a sensação que desse que é muito bem escrito, é absurdamente bem escrito. O Casamento, esse eu li faz tempo, mas eu li. O Casamento é considerado romance sério. Esse realmente eu não gosto, eu não gostei, né? Parece parece uma peça de teatro no romance. Mas o Asfalto Selvagem, cara, é de assustar. É de assustar. Era. Porque, assim, é muito... E, assim, a questão do estilo, a sensação que me deu é que ele está falando de um certo extrato, não social, mas ontológico, uma queda, uma descida. Sim. A sensação é de descida mesmo. Não está falando do pobre, do rico, do negro, do branco, não está falando disso. Ele está falando, tem uma descida ontológica. Ser humano. Né? O ser humano. E assim, isso aí, eu falei... quando eu percebi isso, eu fiquei com o estômago melhor, entendeu? Porque é muita barriga, assim, você fica assim, ó, tá? Mas uma coisa que a gente poucas vezes, você falou, você chegou a tocar no início, a gente poucas vezes fala, é a coragem ética de Nelson Rodrigues, né? Ele se expõe inteiro, né? Ele se expõe mesmo. Sim. E muitas vezes dá para ler as crônicas, romances, toda a vida como ela, nem tanto nesse sentido que eu vou falar, mas no sentido moral de você fazer um autoexame de consciência, você saber onde é que está a sua consciência. Então, assim, incrivelmente isso é possível com o Nelson Rodrigues, né? Você fala, caramba, eu penso isso também. E ele fala como a coisa acontece no seu espírito e como você pode se livrar daquilo. Né? Só que isso, claro, que não é um texto católico, não é isso, mas é um texto literário com uma profundidade moral e ontológica absurda. Para mim, Nelson Rodrigues sempre está tratando da questão metafísica, porque ele mesmo diz, não há nada intranscendente, né? Ele diz no A Menina com Estrela, a Menina Sem Estrela, por exemplo, ele fala, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, a galinha pulou o muro do quintal do vizinho, né? Aqui, ó. Imagine vocês que tive ontem na esquina São José com a Avenida uma experiência grave. Antes de prosseguir, porém, devo explicar que, para mim, nada é intranscendente. Ou seja, ele está vendo realmente dentro da dimensão ontológica da vida. Sim. Então, né? Mas diga que eu falei pra caramba. Não, então, assim, nós já estamos meio que estourando o nosso tempo. Já estamos chegando. Uma das dificuldades com o Nelson Rodrigues é isso. Como a academia se atém muito ao teatro, ele é aquela coisa assim. Ele é relativamente bem documentado. O Nelson Rodrigues é relativamente bem documentado. Só que as luzes são muito irregulares. Né? As luzes vão muito para o teatro
e muito pouco, tanto para a biografia quanto para as crônicas e para a ficção dele, para os romances. E uma das filhas, se não me falha a memória, Sônia Rodrigues, ela vem lutando assim, para fazer um centro de documentação, né, do Nelson, né, tanto biográfico quanto das obras e tudo. E ela já deve ter mais de décadas, assim, deve ter décadas que ela está lutando para fazer uma espécie de fundação, né, um Instituto Nelson Rodrigues. Mas ela tem muita dificuldade em achar patrocinadores, né? E aí é o nosso Brasilzão, que a elite brasileira realmente é uma coisa lamentável, assim, né? Porque isso aí, em qualquer lugar do mundo era uma coisa corriqueira, um milionário ir lá e bancar essas coisas. Quer dizer, não sei se seria corriqueiro, mas assim, seria mais fácil de encontrar. E no Brasil não tem jeito, assim, o cara pode ser genial que for, pode ser popular em seu tempo, mas ele demora a sobreviver, né? Só sobrevive aos trancos e barrancos após a morte. E é o caso do Nelson, né? Ele, acho que quando os filhos começarem a morrer, infelizmente essa documentação vai começar a ficar esparsa, vai começar a ficar escassa e pode se perder muita coisa. E o Nelson realmente é um autor que ele está ligado em toda a literatura brasileira. Assim, você pode conectar ele com outros autores da literatura brasileira tranquilamente. É como se houvesse uma correnteza na literatura. Uma das etapas estava lá o Nelson Rodrigues, assim, com certeza. Assim, ó. E aí, se perder isso, eu acho que é uma temeridade, tanto como país e como arte, né, literatura, essas coisas, assim, né? Você é como se você estivesse jogando fora uma joia, né? Pegar uma caixa de joia e jogar fora, assim, né? E ela está com essa enorme, os filhos têm essa dificuldade, né, em fazer ordenar esses documentos, né? E a outra dificuldade é achar mecenas, né, para isso. Os nossos milionários, infelizmente, têm outras prioridades, né? Assim, o que é uma grande pena. Mas, assim, reforçando o convite para os nossos espectadores, esqueçam um pouco o teatro e vão nas crônicas. Vão nas crônicas, assim, sem pestanejar. Sem pestanejar, assim, leiam as crônicas. Até as crônicas de futebol são maravilhosas. Todas são muito boas. Todas as crônicas. As crônicas de futebol, ele intercala reflexões de sociologia, de política, assim, e sem ser chato. Sem ser chato. Como eu disse no começo, é como se fosse uma conversa de bar. Como se você estivesse numa mesa de bar e alguém muito inteligente falando contigo. Provavelmente seria um ótimo papo. Né? Nelson deveria ser um ótimo papo numa mesa de bar. E então vão lá, assim, não esqueça o teatro é muito chato. Assim, e os fãs do teatro são mais chatos ainda. Vão nas crônicas, Sem esquecer que Nelson é um dos maiores frasistas da língua brasileira, da língua portuguesa no Brasil. Eu estou aqui na frente de um aqui, ó, que afirma isso que eu falei, questão da metafísica nele. Ó. Ele diz: qualquer indivíduo é mais importante do que toda a Via Láctea. Qualquer indivíduo é mais importante do que toda a Via Láctea. Então, assim, o homem era um frasista impressionante, né? Sim, sim. E fora os personagens que ele inventou, né? No futebol ele inventou o Sobrenatural de Almeida, que é sensacional. Sobrenatural de Almeida. Palhares do Canalha. Palhares do Canalha. Em Asfalto Selvagem tem
Cadelão. Cadelão é demais, pessoal. Ah, Cadelão. sim. O cara é um canalha o cara já é canalha do início ao fim, né? Chamado Cadelão, pô. Né? É. Então ele vale demais. Esse não pode morrer nas artes brasileiras, assim, não pode morrer. E assim, vão nas crônicas. É muito fácil de achar, acha-se muito fácil em sebo hoje em dia. Acha-se muito fácil na internet. Não é difícil achar as crônicas na internet. E acho que talvez a ligação mais íntima com o Olavo de Carvalho, por exemplo. Provavelmente hoje estaríamos falando Nelson Rodrigues tem razão em muitas ocasiões. Assim, como o pessoal fala Olavo tem razão, acho que a gente falaria também o Nelson tem razão. Eu não. Infelizmente, isso aqui vai ficar gravado, porque eu vou falar agora, é perigoso eu ser preso. Mas, se vocês for na Z-Library, tem quase tudo de Nelson Rodrigues. Quase tudo. Quase tudo. Você pode baixar, e o texto bonitinho, tarará, e basta fazer um cadastro lá, você consegue baixar 10 livros por dia. Né? Ou então você também fazer doações ao site, você pode fazer doações, né? Então, eu estou passando aqui na frente, praticamente deve ter toda a obra de Nelson, toda. Então, Bom, não tem desculpa, né? Espero que o próximo governo melhore as condições dos presídios, né, para a gente ter pelo menos uma bela, uma hospedagem um pouco mais assim digna, né? Somos intelectuais, por favor. Assim, com quem você acha que está falando? E animaremos os banhos de sol lá na Lemos de Brito. Mas, queridos, só uma última informação. Tem eu posso chamar de amigo. É um grande poeta hoje, espanhol, o Henrique Garcia Marques. Ele traduziu muitas coisas, ele é apaixonado por Nelson Rodrigues, ele descobriu primeiro Mário Quintana, depois Milor Fernandes e depois Nelson Rodrigues. Ficou encantado, né? Ele falou que não estava conseguindo o livro ir lá e me pediu, eu mandei para ele o Reacionário. Ele falou, meu Deus, que sujeito. Então, assim, o Nelson é lido lá também, que já foi muitas vezes traduzido e também já foi traduzido para o espanhol. E o Henrique adora ele, adora realmente. Acha fantástico. Né? Será que em outra língua, há o alcance estilístico? Será que em inglês, por exemplo? Depende do tradutor, né? Porque traduzir é uma dor de cabeça insuportável. Ai. O santo dos tradutores é São Jerônimo, né? Só para lembrar. São Jerônimo. E o São Jerônimo era impaciente, né? São Jerônimo era impaciente. Quando ele exatamente bravo. E tem o anjo mal, né, dos tradutores, que eu não sei a pronúncia. Se é Titivilus ou Titívilus. Que tem um anjinho, o anjinho mal dos tradutores e escritores, que é o que distrai digamos, uma antimusa. Enquanto a musa vai lá e te impele a escrever, o Titívilus, ou Titivilus, não sei, ele te impele a parar de escrever e te joga na preguiça. Então sou... Esse aí tem tomado conta das minhas traduções, que é uma preguiça. Quando eu olho assim, não. Ele não dá dinheiro, roga São Miguel. São Miguel mas São Miguel com o exército dele, ele resolve essa parada aí tranquilo. Joga nele que ele resolve. O problema sou eu, né, velho? O problema é que é uma preguiça. Não, mas tradução não é uma coisa fácil. É difícil. Tanto mesmo é que a língua irmã como a espanhola, né? Bastou São Jerônimo traduzir a Vulgata, já é santo, fica tranquilo, você já é santo, não se preocupa.
para os amigos virem como uma coisa difícil. Complicado. Traduziu só uma Bíblia inteira. E se pegar, por exemplo, esse estilo que eu chamei de estilo cínico do Nelson, em outra língua seria bem complicado, porque, por exemplo, o estilo de Ortega y Gasset, o filósofo, né? Ortega, ele mesmo falava, são palavras dele, que o estilo dele é como se saísse um punho da página e pegasse no colarinho da pessoa. E parece muito isso, é muito simples, claro e direto. O Ortega não complica, né? Sim, sim. E às vezes em português não me parece funcionar tão bem, às vezes, né? Às vezes funciona, às vezes não. Então, captar esse estilo, porque tem uma coisa na língua, que traduzir é uma coisa, ler em outra língua, para ter conhecimento e cultura em outra língua é uma coisa. Mas intimidade com a língua, no sentido mais profundo, é muito difícil. É muito difícil. Você me lembrou o nosso próximo encontro, lá domingo que vem, que é exatamente alguém que tem esse talento que você falou que é difícil, que é o Chekhov. Chekhov, o tradutor dele no Brasil, que é o Boris Schneiderman. Isso, Schneiderman. É um estupendo tradutor. Porque ele era russo, veio para o Brasil. E eu não sei se ele era russo, não. Parece que ele era ucraniano. Ele era russo? Não, não, quer dizer, não sei. Aí não. Eu sei que nasceu lá. Ucraniano, russo, é tudo a mesma coisa, moço. Aí veio pra cá. Hoje estamos polêmicos e iconoclastas, viu, queridos? E aí veio para o Brasil, se adaptou muito bem aqui, né? Casou, por sinal, com uma baiana, né? Ele casou com uma baiana, com Jerusa, que é uma grande ensaísta, por sinal. É de Feira de Santana ela, se não me engano. Uma grande ensaísta. Ah, que bacana. Pois é, o nosso próximo encontro falaremos sobre os contos do Chekhov. E acho que por hoje tá bom, né? Tá bom. Tá ótimo. Queridos, foi uma alegria estar aqui com vocês. Vocês estão no oratório virtual. Eu e minha casa serviremos ao Senhor orando com você e por você. Todo dia, né, às 5:50, tem uma live com o terço, alguém refletindo sobre o terço ou algum outro assunto. E aos domingos temos a nossa conversa de domingo com assuntos mais gerais, mais culturais. Esses dois intelectuais de alto gabarito e pouca pretensão. Modestos e pouco pretensiosos. Conversando, querendo salvar o mundo, né, o Ocidente, os novos cruzados. Assim, espero que todos que vocês... não somos, né? Tudo que não somos, Senhor. Vão indo que eu vou daqui a pouco, viu, minha gente? A Rita tá aqui, ó. Foi muito bom, tem sido muito bom. Rita, muito obrigado. A Rita tá sempre com a gente aqui. Eu a vejo na igreja nunca... E a Janice também, que é irmã do padre Gilson. Ah, que bacana. Tem uma semana abençoada. Nós que agradecemos a presença de vocês. Um abração. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês todos os domingos. E assim, tenham todos uma semana abençoada, fiquem com Deus, rezem o terço todos os dias, vão na missa no domingo e a gente se vê, certo, poeta? Certíssimo. Então tudo tá de bom, queridos, até mais, fiquem com Deus. Abração. Mas...